estamos em mais um vídeo Por Trás do Coração e com o tema de hoje, fortalezas mentais, mecanismos de defesa. Bom, você sabe o que é uma fortaleza mental? Ou então você sabia que fortalezas mentais, elas acabam prejudicando o desenvolvimento da sua fé? Bom, e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje e eu quero te convidar a ficar conosco até o final. Vamos fazer a leitura que nós encontramos lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 10, a partir do versículo 4, que diz assim: As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Pois é, pessoal, aqui o apóstolo Paulo chama a atenção com relação à questão das fortalezas existentes em nós. Nós sabemos que uma fortaleza, ela é uma estrutura física que ela é utilizada como forma de proteção de um determinado território ou uma cidade. Mas claro que o apóstolo Paulo aqui, quando ele fala nessa passagem de Coríntios, ele não está se referindo a fortalezas físicas. Na verdade, ele está se referindo a fortalezas mentais. E que, por sinal, eu quero te dizer que são fortalezas que acabam nos impedindo, são obstáculos que acabam impedindo o desenvolvimento da nossa fé. E eu quero falar a respeito dessas fortalezas, por quê? Porque essas fortalezas, muitas vezes nós desconhecemos como é que elas agem. E nós desconhecemos porque elas estão aqui, ó, na nossa mente. Você sabia disso? E que podemos dizer até que essas fortalezas talvez sejam as mais sérias que nós temos, porque é uma briga com a nossa mente. Existe na nossa mente um campo de batalha que nós precisamos saber como lutar, porque senão nós podemos perder nessa guerra. E eu quero trazer aqui para vocês algumas fortalezas mentais que na psicanálise são chamadas de mecanismos de defesa. Pois é, esses mecanismos de defesa, eles na verdade são manifestação do ego para tentar justamente proteger a gente de determinados sofrimentos. Esses mecanismos de defesa, na verdade, eles foram desenvolvidos por nossa mente de uma forma inconsciente, são meios de proteção inconsciente mesmo, que é justamente para impedir com que a gente tenha determinado sofrimento ou se lembre de determinados sofrimentos, porque na verdade elas vão sendo construídas a partir da nossa infância, porque é uma forma, como eu falei ainda há pouco, é uma forma de proteção. E nós precisamos entender como esses mecanismos de defesa acabam agindo em nossa mente, porque eles acabam funcionando em muitos momentos como fortalezas mentais, que acabam impedindo com que você realmente desenvolva uma fé genuína e acabe caindo no engano. Porque, na verdade, esses mecanismos de defesa, eles têm uma parte que é até boa. Contudo, em muitos momentos, eles podem acabar nos fazendo mal. Por quê? Porque eles acabam impedindo com que o indivíduo ele esteja em atividade em sua realidade. Por quê? Porque, na verdade, esses mecanismos acabam gerando cenários falsos, acabam gerando tomadas de decisões precipitadas, acabam gerando em nossa mente interpretações equivocadas de determinados acontecimentos. Então, nós precisamos entender também que esses mecanismos de defesa, em muitos momentos, acabam por causar prejuízo, inclusive à nossa saúde mental. Olha só a seriedade que é essas fortalezas em nossa mente. Então eu trouxe aqui para vocês
alguns mecanismos de defesa. São vários, mas eu trouxe aqui alguns principais para que você comece a identificar se caso você não tenha usado algum desses mecanismos de defesa sem você perceber. O primeiro é a negação. O que seria a negação? É aquela pessoa que não consegue encarar a realidade. Ela se recusa a admitir verdades óbvias que estão ali na frente delas, elas não conseguem enxergar. Então ela na verdade faz o quê? Negar aquela realidade. Vou trazer um exemplo. Pessoas, por exemplo, que são viciadas. Geralmente pessoas que são viciadas em alguma coisa, elas acabam por negar esse vício em muitos momentos. Um bêbado, por exemplo, ele pode dizer que ele não bebeu nadinha. Ele acaba por negar isso. E o problema é que quanto maior a ilusão, maior a frustração. E sabe o que vai acabar acontecendo com quem usa esse mecanismo de defesa? Ele vai acabar se sentindo cada vez mais vazio, porque é isso que o mecanismo de defesa da negação acaba fazendo com a pessoa, quando ela acaba negando uma realidade que é óbvia, tá? Um segundo mecanismo de defesa também é a repressão. O que acontece com a repressão? São memórias e eventos desagradáveis que acontecem na nossa infância e que o indivíduo acaba reprimindo, muitas vezes acaba escondendo no seu inconsciente. Só que essas memórias, elas ficam gravadas. E gravadas aonde? No inconsciente. Só que tudo que está no inconsciente, uma hora ele começa a vir para fora. Porque ele precisa resolver isso que ficou pendente. Esse é o problema dos mecanismos de defesa. E o que acontece? Ele acaba por moldar o comportamento de uma pessoa ou até mesmo a forma de pensar dessa pessoa. A repressão faz isso. Então, vou te trazer um exemplo. Pessoas que sofreram abuso na infância, essa é uma dor muito grande. Então, a repressão faz o quê? Faz com que essa dor fique guardadinha, como se nada tivesse acontecido. Só que o problema, como eu falei, essa dor vai querer se apresentar em algum momento. E aí, quando a pessoa cresce, se torna um adulto, a pessoa às vezes não entende porque, por exemplo, ela tem dificuldade de se firmar em relacionamentos saudáveis. Por exemplo, ela também vive sabotando as suas relações. Ela não consegue expor seus sentimentos, ela acaba escondendo seus sentimentos, ou então ela acaba por escolher parceiros que acabam abusando ela. Olha só. Então, por conta da repressão, esse mecanismo de defesa faz com que a pessoa acabe moldando o comportamento dessa pessoa e acaba trazendo isso à tona na vida adulta. Então, olha só como ele esconde uma situação e a pessoa começa a vivenciar comportamentos que ela não entende por que ela está vivenciando esses comportamentos, mas é justamente porque tem coisas ali que a mente dela está escondendo. Por quê? Porque ela não quer sentir aquela dor. Então, ela reprimiu aquela dor. Só que uma hora vai sair. Esse é o problema. Um outro mecanismo de defesa que é muito usado pelas pessoas e às vezes elas não se dão conta é a projeção. O que é a projeção? É uma pessoa que atribui de forma inconsciente os seus desejos e necessidades a outras pessoas. Por exemplo, pessoas que têm um ciúme irracional. Então, ela vai dizer o quê? Que o outro está traindo. Então, ela vai dizer que o outro é infiel, mas na verdade, ela sente o desejo por ser infiel. Só que ela não tem coragem de assumir esse desejo. Simplesmente ela acaba jogando o quê? Na costa do outro. Que o outro está sendo infiel, que o outro está traindo. Então, ela está projetando no outro determinados sentimentos e pensamentos que passam no interior dela. Só que ela não quer aceitar isso. Ou então, pessoas extremamente religiosas, onde elas acabam apontando o erro dos outros e não
olham para si. Então elas se veem com pessoas muito certinhas, muito perfeitinhas e acabam projetando e acusando sempre o outro de estar em pecado, estar no erro. Então isso é uma forma de projeção, mas na verdade esse desejo de pecar, esse desejo de errar encontra no próprio interior dela. Só que esse mecanismo de defesa acaba fazendo esse processo. Um outro mecanismo de defesa também que nós conhecemos é a racionalização. O que é a racionalização? A pessoa, ela busca explicações lógicas para justificar determinados comportamentos ou sentimentos. Por exemplo, digamos que uma pessoa foi para uma entrevista de emprego, só que ela não passou nessa entrevista de emprego. Aí ela vai dizer para o outro o seguinte: poxa, esse emprego não era nem legal mesmo, não. O pessoal lá ganhava muito mal. Então, olha só, ela não reconhece que talvez ela não tenha se preparado o suficiente para aquela entrevista de emprego, porque ela não quer assumir a responsabilidade. Então, ela começa a se justificar, buscando argumentos lógicos para justificar porque ela não ficou naquele emprego. Ou então usa até a justificativa de, não era vontade de Deus mesmo que eu ficasse. Olha só. Mas o problema desse mecanismo de defesa é o seguinte, é porque faz com que a pessoa mantenha a sua autoestima. Só que o problema desse mecanismo de defesa é o quê? Você não assume as suas responsabilidades. A racionalização faz isso. Você não assume algo que você poderia melhorar. Você só vive o quê? Justificando um comportamento, um sentimento, para dizer que você está sempre certo. Então, esse é o mecanismo de defesa, também a racionalização. Tem um outro que se chama introjeção. O que é introjeção? É aquele mecanismo de defesa em que você usa para incorporar normas, regras, valores e opiniões de outras pessoas. Só que a questão é que você incorpora esses valores, essas regras, sem considerar de uma forma crítica. A introjeção, ela é muito utilizada na infância, porque realmente a criança ela vai precisar introjetar algumas questões. Só que você, enquanto adulto, você não pode simplesmente aceitar aquilo porque alguém te disse aquilo. Por exemplo, um exemplo de introjeção. Se alguém pergunta, mas por que você é cristão? Por que você é evangélico, por exemplo? Você pode dizer assim, mas porque meu pai é, minha mãe é. E aí? Olha só. Você não tem os motivos e as suas convicções geradas em você. Você, na verdade, apenas introjetou algo de uma mãe ou de um pai. Mas você, enquanto adulto, você precisa entender o seguinte: você precisa ser capaz de discernir os seus sentimentos, discernir aquilo que é importante para você e aquilo que pertence ao outro. Porque você, por exemplo, a palavra de Deus fala a respeito que um cristão, ele precisa saber as razões de sua fé. Você não tem fé de uma forma cega. Existem as razões de uma fé cristã. Então, quantas pessoas acabam vivendo por esse tipo de mecanismo de defesa, simplesmente introjetando coisas? E qual o risco que você corre por introjetar coisas e não ter a capacidade de fazer uma análise sobre isso? Isso também é um mecanismo de defesa, é uma fortaleza em sua mente. E o último que eu trouxe aqui para vocês é a compensação. O que é a compensação? A compensação, ela tende a equilibrar qualidades que uma pessoa tem com as suas deficiências. Então, por exemplo, uma pessoa que não é muito boa nos estudos, ela vai buscar compensar isso de alguma forma. Então eu não sou muito boa em estudar aqui, então vou fazer algum trabalho manual de uma forma muito boa, então vou aqui me acabar de trabalhar fazendo isso. É uma forma de compensar, para não ter que enxergar algo que
a pessoa tem enquanto dificuldade. Ou então, eu não sou muito boa de socialização. Então, para compensar isso, o que eu vou fazer? Eu vou me matar de estudar, de desenvolver o meu lado intelectual. Então, isso é uma compensação. O problema da compensação é que você não olha para as suas fraquezas. E é importante você olhar as suas fraquezas, sim, porque elas podem ser desenvolvidas. E quantas pessoas acabam compensando e não enxergando, não resolvendo uma situação, tentando compensar através de alguma outra coisa para não enxergar algo que precisa ser trabalhado em você. Então você observa, gente, que esses mecanismos de defesa acabam prejudicando o desenvolvimento de uma pessoa. E muitas pessoas estão sendo conduzidas por essas fortalezas mentais. E o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, essas fortalezas, elas precisam ser derrubadas. Por quê? Porque você nunca vai ser curado em seu interior. Porque você vai acabar continuando com determinados comportamentos que você não entende, você vai continuar repetindo determinados comportamentos, continuar se conduzindo por esses comportamentos por conta de uma fortaleza. Então, isso vai lhe causar o quê? Isso vai continuar lhe causando sofrimento. Até quando você vai permitir com que você se sofra por conta desses enganos que a mente vai te conduzindo? Então, nós precisamos entender que não podemos deixar nos levar por essas fortalezas mais mentais. Então, se você tem utilizado algum tipo desses mecanismos que você nem se dava conta que você utilizava, mas que talvez um ou outro que eu falei aqui você consegue se identificar, você precisa começar a pedir para que o Espírito Santo comece a trabalhar nesses mecanismos, que não permita com que você seja conduzido por essas fortalezas, porque elas acabam, ao invés de te proteger, elas acabam fazendo com que você cada vez mais vá sofrendo, cada vez mais vai te afastando da tua fé, daquilo que você crê, daquilo que você acredita. Então, se você entende a importância desse vídeo, compartilhe esse vídeo para outras pessoas. Não deixe de curtir o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Que Deus abençoe a tua vida. Tchauzinho.